Finalmente chegamos no capítulo 4, vamos aprender aí a estrutura de uma query, como é que a gente lê uma query. Caramba, Luiz, eu achei que eu estava no curso errado, que a gente nem ia aprender query. Pois é, mas aí no início eu quis mostrar uma introdução, introduzir alguns conceitos, tá? Então por isso que eu deixei mais para metade do curso e para vocês terem uma noçãozinha mais básica do que mais que a gente tem também no SQL, tá? Então aqui, ó, vamos começar, ó. Estrutura de uma query, isso aqui é um exemplo. Primeira coisa, ó, use nome da base para você conectar na base, para você rodar aquela query, tá? E aqui a gente tem uma query, um exemplo, né, que tem bastante cláusulas, ó. Select, a gente bota select e seleciona as colunas. From, de onde que a gente vai buscar. Tem o from, tem os joins, que seria logo aqui, a gente vai ver mais para frente, tá? Então a gente filtra aqui a tabela vendas, só que a minha tabela vendas pode ter 1 milhão de vendas. Então só que a gente pode filtrar, né? Então ó, filtra no where, para a gente não precisar trazer a tabela inteira. Então a gente filtra aqui, a gente está trabalhando aqui com linhas, aí a gente filtra lá as linhas e depois a gente agrupa essas linhas, tá? Com group by. Então a partir daqui a gente vai trabalhar com linhas agrupadas. Depois você faz o having para filtrar esses grupos, daqui a pouco vocês vão entender melhor. E aqui temos o order by, que é para ordenar o nosso resultado final, ok? Então a gente faz a query aqui, retorna os dados, no final ele vai ordenar por o quê? Ó? Por ID loja e por ano, certo? Só que temos uma pegadinha do malandro aqui, ó. Reparem que a gente começa escrevendo com select, mas internamente o SQL Server, ele começa, ó, ordem de processamento lógico de uma query, ele começa pelo from, que é o que? Poxa, eu preciso saber de onde eu vou buscar os meus dados. Ah, da minha tabela vendas. Ok, do from ou dos joins, tá? Depois a gente vai filtrar. Ah, então para não trazer 1 milhão de linhas, eu quero filtrar só um cliente, para ficar mais rápido a minha busca, né? Para o que me interessa. Ah, beleza, filtrei. Aí você pode agrupar, depois você pode filtrar esses grupos, depois você seleciona as colunas que você quer trazer no seu resultado final e por fim você faz um order by, que é para ordenar esse resultado, ok? Então basicamente o que você precisa saber aqui nesse slide é que o select ele não é o primeiro, ó. Por mais que a gente escreva ele primeiro, ele vai ser avaliado somente depois, lá antes do order by, lá para o final, ok? Certo, então aqui está uma visão legal aqui também, ó. Essa é a query original, repara o select, ó, e essa é a forma que a query realmente é executada. Então ele joga o select lá para baixo, ok? Então bem provável que muita gente não saiba disso, eu aprendi isso bem depois. Aí eu fiz uma cara assim, ó, caramba, cara, como assim? Doideira, né? Mas vocês vão entender aqui daqui a pouco, ó. Vamos lá fazer um passo a passo aqui, tá? A gente vai trabalhar com uma tabela chamada vendas. Essa tabela ela tem 40 linhas, 20 linhas, 20 vendas, né? São do cliente 1 e 20 do cliente 2. Então, a primeira coisa que o SQL vai fazer nessa query aqui, ó, é o from. From, de onde eu vou buscar? Da minha tabela vendas. Então, imagina que ela tem 40 no total, tá? Beleza, eu coloquei aqui do lado mais ou menos um print para a gente ir visualizando o filtro e os dados que poderiam estar sendo retornados, tá? As colunas a gente só vai definir na ordem do select, então isso aqui é só uma ilustração, ok? Então, ó, primeiro, ó, consulta as linhas da tabela vendas. Então, nossa tabelinha tem 40, 20 para o cliente 1 e 20 para o cliente 2. Beleza, mas eu não quero filtrar todos os clientes, eu só quero filtrar, Luiz, o cliente 1. Ok, então o nosso resultado anterior tinha 40 linhas, já caiu para 20. Olha aqui, ó, essa aqui é a quantidade de linhas no nosso resultado. Beleza? Então, ó, o where filtra apenas as linhas onde a coluna ID cliente é igual a 1, nesse nosso exemplo. Aí, o cliente tem 20 vendas, 10 vendas, cliente 1, tá? Aí, 10 vendas foram feitas lá na loja 1 e 10 na loja 2, certo? Ok. Então, vamos seguir. Aí, uma vez que a gente filtrou lá essas 20 linhas, imagina aqui que eu quero agrupar por ID loja e data, eu pego o ano aqui, ó. A gente vai ver algumas funçõezinhas mais para frente, mas aqui eu estou fazendo aqui, a gente tem uma data e eu vou pegar somente o ano, ó. Ele retorna esse cara aqui, ó, certo? Ó. Então imagina que isso aqui é cada linha, eu quero agrupar por loja e por linha, então foca só nessas duas colunas, ó.
loja e linha. Tá vendo aqui que vai ter colunas se repetindo, ó? Loja 1 aqui que tá cabendo aqui no print, né? E, ó, olha o ano aqui, ó, 2018. Então, 2018 aparece 5 vezes. O Group By vai fazer o que? Ah, beleza, eu vou agrupar essas linhas tudo numa só. Então, essas 5 primeiras linhas se transformaram nessa linha aqui, ó. Então, ó, loja 1, 2018, e eu tenho 5 linhas, que seria o nosso count, que a gente vai ver daqui a pouco também. Entendido? Então, a próxima linha, ó, como a gente está agrupando por aí de loja e ano, ó, então aqui, loja 1, 19, ano 19, teve 2 vendas, eu vou agrupar essas 2 vendas em uma linha só. Loja 1, 19 com a quantidade 2. 2020, mesma coisa, só que aqui só tem 1. Então ele bota ele lá, agrupar com uma linha só. E 2021 ele tem 2 linhas, certo? Para a loja 2 ele vai fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Porque aqui no print não coube, mas eu queria mostrar a ideia, o que? Então, quando a gente agrupa, foca nas colunas que ele está querendo agrupar. Imagina aqui, ó. Ah, beleza. Então, aí ele vai agrupar esses caras aqui, ó. Então, se tem 5 aqui, é porque tinha 5 vendas com essa mesma loja e com esse mesmo ano. Entendido? O Group By agrupa o resultado anterior. Aqui a gente está evoluindo na query, tá? Então, agrupou, ó, aí retornou aqui, ó, 8 linhas no total. A princípio, nosso resultado é aqui, ó. Até aqui a gente estava trabalhando com linhas, diretamente com linhas individuais. A partir daqui nós vamos trabalhar com esse cara da direita, ó, que são grupos. Então fique esperto aí que a gente vai trabalhar, fazer operações em cima de grupos, tá? Aí vem o having, ó. Filtra somente os grupos que possuem mais de uma venda. Eu falei, eu agrupei aqui a galera, mas eu só quero quem teve a quantidade, o count, maior do que 1. Então, a gente pode ter algumas funções de agregação aqui, tá? Nesse having. Nesse caso, eu utilizei o count para trazer somente quem teve mais de uma venda. O ano que teve mais de uma venda lá na loja também, né? Então, aqui, ó, a gente tinha esses 2 caras, ó, 2020, 2020. Então, quando ele passa no having, repara que aqui a gente está filtrando o grupo, as linhas que já foram agrupadas, tá? Aí vai vir e vai trazer esse cara aqui da direita. Entendido? Depois, a gente, agora sim, ó, então viram só o que a gente já fez, ó. Primeiro vai na tabela, depois filtra, depois agrupa, depois filtra o grupo, para depois trazer aqui as colunas, tá? Então aí, depois disso tudo, o que eu quero mostrar? Seleciona o ID loja, o ano da venda, a quantidade e o valor total. Então isso daqui que a gente vai ter, daqui a pouco eu explico um pouco mais, algumas regrinhas que a gente vai ter aqui quando a gente usa o Group By, mas a princípio são as informações que eu quero no meu resultado, ó. Repara aqui aí de loja, ó. Aí depois a gente vai agrupar, ó. Eu quero agrupar, quero ordenar, desculpa, pelo ID loja e o NR ano. Então, ó, reparem aqui que a gente tinha o nosso resultado, ó, ID loja 1, 2, 1, 2. Eu quero agrupar por quê? Por loja e por ano. Então, primeiro, loja 1, e depois por ano, ó. Então aqui vai ter um empate, né? Então vamos para o próximo, que é o ano, ó. Então loja 1 2018, loja 1 2019, loja 1 2021. Aí de novo, foi para a loja 2, vai fazer a mesma coisa, ó, 2018, 19 e 21. Quando eu vou explicar mais detalhes também do grupo do Order By, que ele pode ser ascendente ou descendente. Quando a gente não especifica nada, ele é ascendente, do menor para o maior, ok? Então, vamos fazer um resuminho. From, primeiro a gente vai consultar, então não é select, reforçando, não é select o primeiro é o from, espero que aqui você grave isso, tá? Não começa pelo select, a ordem lógica lá do processamento, tá? Vamos começar pelo from, consulta as linhas da tabela vendas, depois filtra apenas as linhas onde a coluna ID é igual a 1, depois agrupa o resultado anterior por ID loja e ano. Depois que agrupou, filtra somente os grupos que possuem mais de uma venda. Aí, agora sim, depois disso tudo, que a gente vai selecionar as colunas que vai aparecer no nosso resultado. Seleciona o ID loja, ano da venda, a quantidade e o valor total das vendas. E por fim, ordena. O Order By é o último. Retorna o resultado final ordenado. Ok.
Vamos lá, vamos reforçar aqui aquela questão da ordem do processamento lógico de uma query, tá? Então, relembrando, select não é o primeiro, eu vou falar isso aqui umas 10 vezes para vocês gravarem. Ele vai começar pelo from, depois vai filtrar com e, depois vai agrupar com group by, depois vai filtrar os grupos com o having, depois vai retornar as colunas e por fim ele ordena, tá? Então vamos ver aqui, ó. A gente vai pegar esse exemplo aqui, ó. O que esse exemplo está fazendo? Pula aqui por enquanto, vai na tabela de vendas, filtra somente o cliente 1, agrupa por ID loja e data e o ano da venda, e ele filtra os grupos que só quer quem teve mais de uma venda naquele ano, naquela loja, e por fim ele exibe essas informações. Ele pega lá o sum, o total das vendas, ok? E pega também a quantidade. Beleza? Então vamos fazer esse cara aqui passo a passo, mas via query, tá? Tem alguns comentários aqui em inglês, mas a gente adaptou aqui para essa tabelinha, tá? Então, ó, primeira coisa, o from. Eu vou montar essa query aqui embaixo, tá? Segue aqui comigo, ó. From. Primeiro eu vou na minha tabela de vendas. A minha tabela vai retornar aqui, ó, 40 linhas, ó. Beleza? Tem aqui, ó, cliente 1, cliente 2, loja 1, loja 2, enfim, tem 40 linhas, 20 vendas do cliente 2, 20 vendas do cliente 1. Aí no próximo passo, vou filtrar só cliente 1. Então de 40 já caiu para 20, tá? Ó, aqui a quantidade de linhas. Então beleza, já filtramos aqui, já temos um ganho na performance. Certo. Aqui eu vou agrupar agora pelo... Aqui, vou agrupar pelo... ID loja e pelo ano da venda. Então aqui, ó, estou trabalhando ainda com as linhas, tá? Então antes de agrupar, só para tentar facilitar o entendimento, ó, é como se eu fosse fazer o que, ó? Eu vou pegar aquelas minhas 20 linhas que tá nesse passo anterior aqui, ó, e pego somente o ID loja e o ano da venda, ó. Então o ID loja a gente vai agrupar, né? Então o que for repetido ele vai agrupar em uma linha. Ele vai pegar esses 5, vai botar em uma linha, esses 2 em uma linha, esse cara só tem 1, então vai ficar só uma linha, esse cara 2, vai para a loja 2, 2 2018, 2 2019, por aí vai. Então beleza? Aí aqui, ó, então de novo, vendas, cliente 1 e agora agrupando por ID loja e pelo ano da venda. Aí eu trouxe um count aqui para a gente poder ter uma visão ainda, tá? Mas a princípio... é só para a gente entender. Por enquanto, não estaria utilizando esses caras, tá? Logicamente. Mas olha o que ele fez. Ele pegou onde tinha loja 1 2018, tinha 5 linhas. Então ele agrupou tudo em uma só. Loja 2 2018, a mesma coisa. Ó. Loja 1 2019 tinha 2, uma e tal. Entenderam? O group by. Agora, ó, de novo aqui, ó. Então a gente vai ter isso daqui, ó, até aqui eu tenho agrupado, né? Aí repara esses dois aqui, ó. A quantidade ele só agrupou, só tem uma linha naquele ali, né? Naquele grupo, vamos dizer assim, ó. Aqui tem 2 linhas, aqui tem 5 linhas. Aí eu estou ignorando quem, ó. Dessas linhas que você agrupou, Luiz, eu quero que retorne somente quem teve mais de uma venda naquela loja no ano, né? Então esses dois caras aqui serão eliminados com esse having. Vamos ver, ó. Ó, eliminou eles, beleza? Estão entendendo? Estou tentando mostrar aqui como é que a gente vai chegar no nosso resultado final, tá bom? Beleza, aí vem a parte lá do select. Então vamos, agora sim, aqui a gente já tem as colunas do nosso resultado final, ó. ID loja, que está aqui, então está aqui. O ano da venda está aqui em cima, então está aqui no group by. Aí aqui são funções de agregação. Que função? Sum, VL venda. Estou somando o valor de venda daquelas linhas lá que a gente agrupou. Deu 1000 aqui, aqui deu 1000, aqui deu 500, aqui deu 1500. E o count, que é a quantidade de linhas, beleza? Então, aqui a gente teria já esse passo e por fim ele vai ordenar o loja e o ano. Ó. Repare que aqui está meio desordenado. Ó. Então eu vou pegar aqui, vou usar o order by, vou ordenar pelo ano crescente. Ó. Eu ordeno primeiro por loja e depois pelo ano crescente. Por loja, ano crescente. Ah não, Luiz, ordena por loja e pega o ano mais atual aí.
Então eu posso ordenar por loja, ó, aí você pode utilizar isso aqui por cada parâmetro, tá? Então ordenou primeiro por loja, depois ordena por ano decrescente, ó. Como é que vai ficar? NR ano desk, lembra lá? É como se fosse aqui também, ó, ASCII ascendente, ó. Só que eu não preciso botar o ascendente, né? Então como eu já gravei bem isso daqui, eu uso bem só o desk mesmo, tá? Fica a seu critério usar o ASCII ou não de ascendente. Entendido então, pessoal? Aí aqui eu vou incluir a média. Vamos incluir a média. Quem é a média? É o AVG, nesse mesmo resultado nosso. Só para mostrar um detalhe, tá? Olha a média aqui, ó. O que aconteceu com a média? Olha quantas casas decimais, um monte de casa decimal, né? Ah, isso aqui não ficou muito bonito não, Luiz. Ajusta isso daí, cara. Vou exibir isso para o meu gerente. Beleza, ó. O que eu vou fazer aqui embaixo, ó? A gente pode pegar esse resultado final, ó, fazer um cast nele. Eu quero transformar ele em 2 casas decimais. Então vamos ver como é que vai ficar. A gente pode fazer esse tipo de coisa, tá? Olha só, bem melhor, né? Qual a média aqui, ó? O total deu 1000, a quantidade deu 5, a média vai dar 200. O total deu 500, a quantidade foi 2, a média vai dar 250. Legal? Então é para mostrar aqui essa questão do cast também, que é bacana. Ok.